Olá, no programa de hoje, o Propag e as pautas prioritárias do governo Zema. Com alterações para dar mais transparência ao processo, a Assembleia aprovou de forma definitiva o projeto que autoriza o Estado a sair do regime de recuperação fiscal e aderir ao novo programa de pleno pagamento de dívidas dos estados com a União. Mas as demais propostas que compõem o pacote de adesão ainda serão debatidas em audiências e apreciadas nas comissões e no plenário. Como o Executivo está mobilizando sua base em torno dessas e de outras matérias, e as articulações que miram 2026. Eu converso com o secretário de Estado de Governo de Minas Gerais, Marcelo Aro. Bem-vindo, secretário, um prazer recebê-lo no Mundo Político. Obrigado, Marco. Uma alegria estar aqui no Mundo Político, podendo prestar contas do nosso trabalho à frente da Secretaria de Governo. Secretário, o senhor participou nesta segunda-feira do primeiro ciclo de reuniões da prestação de contas do governo de 2025, que prosseguirá aqui na Assembleia até 12 de junho. E nessa longa audiência, o senhor ouviu aí algumas queixas e críticas da oposição e de parlamentares independentes quanto à ausência de retornos de demandas. Foi também uma oportunidade, secretário, para, além de prestar contas, aparar arestas com esses parlamentares? Marco, pela minha memória aqui, só um parlamentar que questionou de não respondermos aos requerimentos, E eu pude falar que não é uma verdade, até porque resposta de requerimento é algo que você tem que cumprir o prazo legal. Se eu não responder requerimento, eu cometo crime, Eu cometo uma ilegalidade. Então, a gente responde todos os requerimentos em até 30 dias. Eu tenho direito de pedir mais 30 dias quando o assunto é muito delicado e requer um estudo maior, mas todos os requerimentos foram respondidos. Então, não estou lembrando aqui de outra reclamação, mas teve essa. Tem reclamações no sentido de que alguns pedidos ficam sem resposta, Uma crítica, Não foram de vários deputados da oposição, não foi um deputado da oposição, uma deputada, aliás, da oposição, e aí eu disse a ela que não tem requerimento nenhum dela sem resposta, Ela depois falou que não, que são outras demandas, Eu falei, olha, outras demandas mande para mim que eu terei maior alegria em poder responder uma a uma e vamos tentar melhorar para que o fluxo seja melhor. Mas a linha oficial de resposta com a oposição é através dos requerimentos e eles têm sido respondidos com 100% de atenção da nossa parte. Quando o senhor assumiu em fevereiro desse ano a Secretaria de Governo, se tornando aí o quinto nome a ocupar essa função que é tão estratégica para a interlocução com o Legislativo, foi o quinto nome na gestão de Romeu Zema, A rotatividade no cargo era associada, secretário, a dificuldades políticas recorrentes nessa interlocução. Como que esse histórico tem influenciado a sua conduta? Porque eu me refiro a queixas que próprios deputados faziam aqui no programa, às vezes até parlamentares da base, de que o relacionamento podia melhorar. Marco, eu tenho buscado atender a cada deputado estadual da melhor maneira possível. Eu me dedico de corpo e alma à minha função de secretário de governo, não faço outra coisa da minha vida. Eu acordo todos os dias 4h50 da manhã, vou dormir 10h30 da noite, 11 horas da noite, durmo pouco e trabalho inclusive sábado e domingo para bem atender os deputados, para dar resposta a eles, tentar resolver as demandas. E eu tenho tido uma relação a mais salutar possível, a começar com o presidente dessa casa, que é o Tadeuzinho, e com os demais deputados aqui, seja da base, seja da oposição ou do bloco independente. Eu não tenho nenhuma queixa a ser feitas. Em relação aos secretários que passaram pela função que hoje eu exerço, me faltam elementos para poder opinar sobre o assunto, Marco. Eu acredito que cada um precisa dar resposta daquilo que faz. Hoje eu posso te falar enquanto secretário de governo, porque eu já completei 100 dias como secretário de governo e nesses 100 dias o diálogo com a Assembleia tem sido o melhor possível e o mais salutar e republicano. Os dados que o senhor trouxe na audiência de hoje em relação a emendas parlamentares mostram um percentual bem elevado de execução, no ano passado. Isso. Na verdade, Marco, o que eu trouxe foi a evolução do valor absoluto das emendas parlamentares. Nós saímos de 400 e poucos milhões em 2019
para uma execução de 1,6 bilhões de reais agora em 2025. Então, é uma diferença grandiosa, né? Nós mais do que quadruplicamos o valor absoluto das emendas impositivas e a gente tem conseguido dar vazão para essas emendas, mas também não fazemos nada além do que aquilo que a lei já exige e essa é a nossa obrigação, executar as emendas impositivas. Mas são muitas as demandas, né? Então, cada emenda impositiva, ela gera uma linha, ela gera um trabalho específico. São mais de 10 mil propostas apresentadas pelos deputados estaduais, mas tem um mês que eles fecharam as indicações e em um mês a gente já pagou metade das emendas impositivas. Eu tenho certeza que nas próximas semanas a gente já vai praticamente finalizar. É o que dá mais trabalho nesse cargo, na Secretaria de Governo, essa administração? Marco, não. Eu falo que isso é o de menos. Pagar as emendas impositivas talvez seja a coisa mais fácil, apesar de ser muito trabalhoso, né, porque é um volume muito grande, mas muitos são os outros desafios que nós temos à frente da Secretaria de Governo. Nós temos a interlocução com a Assembleia, os projetos que nós encaminhamos aqui para a Casa Legislativa que precisam de aprovação. A gente também faz interlocução com a Câmara Federal e o Senado Federal, tem todo o diálogo com os parlamentares, né, que nos representam em Brasília. Também fazemos a interlocução com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, ou seja, os demais poderes do nosso Estado. Também fazemos toda a articulação política, né, do governo, o que demanda também muito, e além disso, toda a parte administrativa, né? A função da Secretaria de Governo é ser o elo das secretarias com o governador e vice-versa. Então, nós temos todo o trabalho administrativo, que também requer muito tempo e muita dedicação nossa. Falando, né, nos projetos do governo, a Assembleia aprovou o texto base do PROPAG, como a gente citou aqui na abertura, né, com a criação de um comitê e de outros dispositivos para acompanhamento do contrato e do programa. Qual foi, secretário, a importância histórica dessa matéria para o futuro de Minas Gerais, né, cuja dívida atual com a União aí supera os 160 bilhões de reais, tem uma projeção, né, que o senhor trouxe de chegar a 180 bi até o fim do ano? Desculpa, Marco, a pergunta foi em relação ao acordo... A importância histórica do PROPAG. Do PROPAG. Isso. Ok. O PROPAG, Marco, de fato é um marco histórico para Minas Gerais. Nós temos uma dívida em Minas Gerais que ela tende a chegar em 180 bilhões de reais até o último dia desse ano, quando a gente, então, passa a integrar ali o PROPAG. E é uma dívida que precisa ser equacionada, né? Nós precisamos pagar. E para pagar essa dívida a gente precisa de fluxo de caixa. Então a possibilidade que nós temos agora de aderir ao PROPAG amortizando 20% da dívida total, ou seja, entregando 36 bilhões de reais em ativos, ela faz com que a gente consiga nos próximos 30 anos pagar a dívida que nós temos com a União e ainda sobrar um caixa para investimentos e para fazer as benfeitorias e melhorias que o Estado tanto precisa. Então é uma oportunidade única que dificilmente irá se repetir. Por isso, o nosso foco total é para a aprovação do PROPAG, amortizando os 20% da dívida total. Sem essa amortização, o governo entende que o PROPAG não seria vantajoso e talvez até não compensasse aderir? Por que essa pergunta? Porque há um entendimento por parte de outros deputados, enfim, de que o PROPAG, mesmo sem a amortização, ainda seria melhor que o RRF. Bom, vamos lá. Marco, só para quem está em casa possa entender, eu vou falar de números absolutos aqui. Nós temos 3 formas de aderir ao PROPAG. Na faixa 1, vamos chamar assim, que é aquela onde a gente não dá ativo nenhum. Num segundo estágio, que é quando a gente oferece 10% do valor total da dívida. E a faixa 3 seria quando a gente oferece 20% dos ativos. Se a gente não entregar ativo nenhum, ou seja, se a gente apenas aderir ao PROPAG, nós estamos falando que ao longo de 30 anos, Minas Gerais perderá 200 bilhões de reais. Essa é a diferença, essa é a distância entre aderir com 0% e 20%. Eu devolvo a pergunta, Marco, para quem está nos assistindo, não para você, mas para quem está nos assistindo. Será que é plausível nós pensarmos na possibilidade de aderir ao regime em um cenário onde Minas perde 200 bilhões de reais ao longo de 30 anos?
Eu estou falando de 200 bilhões de reais a menos em infraestrutura, em saúde, em educação, em segurança. Será que o povo mineiro merece isso da gente? Não merece. Não merece. O povo mineiro merece que a gente agora dê as mãos e achem as soluções para que a gente possa aderir ao Propag, entregando os 20% que a União nos exige. Não é a gente que quis entregar 20%. A União nos exige entregar 20%. Então, nós precisamos fazer esse esforço, Marco. Entre as matérias que estão pendentes, secretário, relacionadas a esse tema, tem o teto de gastos, né, que foi um aspecto desmembrado, além dos projetos que tratam do futuro das estatais. São matérias que naturalmente despertam ali alguma resistência. A mobilização da base vai ter que ser intensificada? Marco, não acredito que a base precisa ser fortificada agora nesse processo. Nós já temos uma base aqui expressiva na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Eu completo 100 dias de secretário de governo, nós tivemos problema nenhum com a base. A base votou em tudo que a gente precisou que fosse votado aqui. A base compareceu, a base colocou o voto. Então, eu acredito que hoje a base do governo na Assembleia está muito consolidada. O que nós precisamos é de ter direito de ir para o voto. Eu não tenho problema, Marco, se a gente chegar em determinado tema e a gente for derrotado. Eu só queria ter a oportunidade de poder fazer a votação daquilo que a gente entende que é o melhor para o Estado de Minas Gerais. Em entrevista após a aprovação da adesão, o presidente Tadeu Leite disse que não há, por parte aqui dos deputados, disposição de entregar tudo para a União ou para a iniciativa privada. E até cobrou, né, que o governo de Minas priorize entendimentos com o governo federal em relação especificamente à Codemig, que é considerada aí talvez a estatal mais importante nesse processo, né, pelo o valor de mercado que ela tem. No entendimento do Executivo, secretário Marcelo, a Codemig pode de fato ser suficiente para a amortização que é necessária para se ter acesso a todos os benefícios do programa? Marco, em primeiro lugar, é importante aqui eu falar para vocês que, em primeiro lugar, eu tenho um carinho, uma admiração pelo presidente Tadeuzinho, que é fora da curva. Ele é, sem sombra de dúvidas, hoje, da nossa geração, o político mais habilidoso que nós temos no Estado. Uma pessoa serena, calma, tranquila e com espírito público, estadista, que pensa no melhor para Minas Gerais. Feita essa consideração aqui e dizendo para você da minha estima que eu tenho pelo presidente Tadeuzinho, respeito as opiniões, obviamente, do presidente Tadeuzinho, mas temos as nossas pretensões aqui na casa e nós, enquanto governo do Estado, nós estamos propondo algo para a Assembleia. Quando o presidente fala que não quer entregar tudo, eu concordo com o presidente, nós também não queremos entregar tudo, nós só queremos entregar 36 bilhões, que é o valor para amortizar 20%. Nós não queremos, Marco, entregar um centavo a mais do que os 36 bilhões. Essa é a verdade. Agora, a grande questão é, quanto vale os nossos ativos? E aí eu já vou responder a sua pergunta. Codemig, quanto vale a Codemig? Quem vai precificar é a União. Nós achamos que a Codemig vale mais de 35 bilhões de reais. A União também vai achar isso? Ela vai fazer a precificação dela. O BNDES vai falar quanto ela vale. E se ela chegar amanhã e falar que ela vale 22 bilhões, o que nós vamos fazer? Não nos resta outra alternativa que entregar outros ativos. Nós estamos refém da União. A União que vai dar o preço. Ela não fala quanto é. Eu já vi manifestações de alguns agentes políticos que divergem da gente ideologicamente, falando que a Codemig vale mais de 40 bilhões. Tá fácil de resolver. É só ir lá, junto com a gente, eu me disponho aí junto, e o BNDES, o governo federal, dar uma declaração pública que a Codemig vale 35 bilhões, 40 bilhões, e o problema está resolvido. E aí, inclusive, nós vamos rever o nosso pacote aqui do Propag, porque nós não temos interesse de entregar um centavo a mais do que a dívida, do que a lei nos impõe, que é os 20%. Sobre esse pacote, né? Insistir, por exemplo, nas privatizações da Copasa e da CEMIG, do ponto de vista do governo, depende dessa resposta em relação à Codemig? Não, é uma necessidade. É urgente, porque nós não sabemos o valor da Codemig e, na minha opinião, Marco, não vamos saber tão cedo.
Eles não vão precificar isso rápido e nós só temos até 30 de outubro para oferecer os ativos. Então, se a gente não conseguir tramitar com as privatizações, nós perdemos a janela de oportunidade de incluí-las no Propag. Se o BNDES e o governo federal precificassem a Codemig antes da data de 30 de outubro, nossa vida facilitaria muito. Mas será que isso é uma realidade? Eu não acredito. CEMIG e Copasa, secretário, né, tem ainda um adendo ali na Constituição Estadual da exigência de um referendo popular, né, em caso de privatizações. Aprovar uma PEC, né, para a retirada desse referendo ainda está entre os objetivos do governo nesse momento? Claro, é um dos projetos que compõe o pacote Propag. Mudar, uma PEC aí que são altera. 48 votos, né? Eu falo, 48. É um quórum mais Nós difícil. temos voto para isso. O senhor acredita que nós tem? Temos voto. Nós pra temos voto. A base de governo hoje na Assembleia é uma base forte, uma base corajosa, uma base que não tem se furtado à discussão, uma base consciente, uma base que preocupa também com o futuro do nosso Estado. Eu não tenho dúvidas, Marco, que se formos para o voto nós temos para colocar no plenário. Ainda sobre o Propag, secretário, a imprensa tem noticiado a intenção do governador Romeu Zema de ir a Brasília com uma comitiva de representantes dos poderes do Estado para pedir ao Congresso a derrubada de vetos do presidente Lula, né, nessa matéria. Como está essa articulação no momento? Se já tem uma data prevista para essa viagem acontecer? Olha, Marco, eu hoje fiz aqui um apelo na Assembleia para que os deputados da oposição, que são situação do governo federal, nos ajude nessa interlocução. Nós estamos 100% preparados, prontos para o debate e pedir a ajuda deles, como eles têm mais proximidade com o governo federal, para que eles nos auxiliassem em relação a isso. Estamos tentando uma reunião com os deputados federais e os senadores para a semana que antecede os vetos no Congresso Nacional. Tem uma previsão, acho que 17 de junho. 17 de junho. Nós estamos tentando fazer a reunião na semana do dia 10 de junho, uma semana antes, para alinhar com os deputados, os parlamentares mineiros, para que nós consigamos a derrubada do veto. Seria fundamental para Minas Gerais a derrubada dos vetos. Vamos trabalhar para conseguir isso. Vamos falar de outros assuntos aqui da seara da articulação política, secretário, aproveitando sua presença aqui, já que o senhor tem também uma atuação que vai para além do governo de Minas. Tem um grupo liderado pelo senhor, que é conhecido como Família Aro, né, que está no comando hoje da Câmara Municipal de Belo Horizonte, por meio do vereador Juliano Lopes, e tem tido forte influência política aqui na capital nos últimos anos. Esse grupo hoje, secretário, está, de fato, alinhado ao prefeito Álvaro Damião, após algumas desavenças ali que houve no início desse ano de 2025? Desavenças são naturais do processo político, Marco. Nós tivemos em lados opostos na eleição da mesa, né, da Câmara Municipal de Belo Horizonte. O prefeito Álvaro Damião lançou um candidato da base aliado da prefeitura, que foi o Bruno Miranda, e nós lançamos o Juliano Lopes. E o resultado foi que nós vencemos a prefeitura naquele episódio. E depois disso, claro que os nervos vieram à flor da pele, né? Ficaram algumas cicatrizes, mas com o passar das semanas, o prefeito Álvaro Damião, naquela ocasião ainda vice-prefeito, nos procurou para que a gente começasse um diálogo e depois, já na condição de prefeito, nos pediu que a gente o ajudasse nos projetos prioritários para Belo Horizonte. Eu respondi ao prefeito Álvaro Damião que nós não tínhamos pretensão nenhuma de ser oposição a ele, até porque não temos absolutamente nada contra o Álvaro Damião. E é o nosso grupo político em Belo Horizonte, ele quer lutar nos benefícios para a cidade, da população belo-horizontina. E eu disse para o Álvaro, conte conosco naquilo que for pauta boa para Belo Horizonte. Então, hoje, quando você me pergunta qual a sua relação com o Álvaro, hoje é a melhor possível. Eu tenho certeza que todas as vezes que ele encaminhar para a Câmara Municipal bons projetos para a população, ele vai ter o nosso apoio. Quando ele não enviar projetos salutares para a população, ele terá a nossa oposição lá dentro. Esse grupo, liderado pelo senhor, já ocupou, inclusive, cargos na prefeitura num passado recente, ali na administração FUAD, depois houve um rompimento. Vocês pensam em reativar essa relação, digamos assim, de forma
formal, ocupando novamente secretarias? Olha, o prefeito Álvaro Damião já nomeou alguns secretários dele que são ligados ao nosso grupo político, né? Então, isso foi um gesto do prefeito Álvaro Damião de quem quer estar próximo do nosso grupo, dialogando com o nosso grupo, e acredito eu que as atitudes do prefeito Álvaro Damião têm demonstrado da parte dele muito boa vontade em fazer Belo Horizonte dar certo. E é exatamente por causa disso que nós estamos fazendo também os mesmos gestos na Câmara Municipal. Eu acredito que nosso grupo e o Álvaro Damião tem tudo para trilhar junto essa caminhada durante a gestão dele, quem sabe até num futuro maior ainda. E isso vai depender de como ele vai tratar as pautas que para nós são muito caras em Belo Horizonte, Marco. A família Aro tem nomes espalhados, né, em diferentes legendas e cargos. Tem deputados estaduais, deputados federais, né, que são identificados esse grupo. Funciona na prática, secretário, como um partido informal? E o que esse grupo vai mirar em 2026? Marco, política não se faz sozinho. Quem quer fazer política sozinho tinha que mudar de profissão. Política se constrói com coletividade, com consensos, com habilidade de diálogo, e nós temos sim um grupo político. Deem o nome que quiserem dar para o grupo político nosso, mas é um grupo político forte. Aliás, acredito eu, e falo isso com toda humildade, tranquilidade, Marco, talvez o maior grupo político do nosso estado. Nós temos inúmeros vereadores na capital, no interior do estado, prefeitos, deputados estaduais, como você bem disse, deputados federais que participam desse grupo político, e um grupo político que senta à mesa e discute, né, as políticas públicas de todas as esferas dos entes federativos, seja municipal, estadual e federal. E a gente, obviamente, tem as nossas pretensões, tem os nossos desejos para Belo Horizonte, para Minas Gerais, para o Brasil, e a gente busca construir isso de maneira coletiva. E é assim que eu acredito que tem que ser a boa política. A boa política é a política de grupo, a política onde você junta pessoas que têm o mesmo ideal, as pessoas que têm as mesmas ideias para o ente federativo que representam e constroem isso junto. E assim tem sido durante todos os anos. E acredito que o nosso grupo político ele é tão forte exatamente por essa habilidade de dialogar, de escutar a todos e tomar as decisões em conjunto. O senhor já foi candidato ao Senado em 2022. Pretende ser novamente em 2026? Marco, o futuro a Deus pertence. Eu estou preparado para disputar o cargo que a população mineira, né, me designe, que acredite que eu faça bem feito. Se você me perguntar qual que é a minha posição pessoal, qual que é o meu desejo, eu gostaria muito de disputar a eleição do Senado em 2026. Explico por quê. Não é porque eu quero ser senador, é porque eu me preparei a vida inteira para esse momento histórico que o Brasil vive. Eu acredito que hoje o maior câncer do Brasil é o poder absoluto do STF, do Supremo Tribunal Federal. O STF acredita hoje que é maior do que os demais poderes, o poder executivo, do que o poder legislativo, e vive um momento ímpar da nossa história. Esqueceu, né, a função do Estado quando nós tivemos na Revolução Francesa, lá em 1789, a teoria do checks and balances, ou seja, um poder não pode ser maior do que o outro, um fiscaliza o outro e eles têm que viver de maneira harmônica. Aqui no Brasil, no momento histórico que nós estamos vivendo, eles esqueceram disso. O STF quer legislar, o STF quer executar, né? Então, tem alguns ministros do STF que extrapolaram completamente a função que lhe é cabida, né? que lhe é de competência dos ministros. Então, qual o remédio para isso? Como que a gente conserta isso? Senado Federal. Lá que está o remédio constitucional para esse tipo de abuso. E nós precisamos de senadores que tenham 3 coisas. Primeiro, competência técnica para discutir, por exemplo, o impeachment de ministro. E hoje eu me sinto preparado para isso, Marco. Eu sou, além de jornalista, seu colega, mas também sou advogado, sou mestre em Direito Constitucional, eu estudei sobre o assunto, eu sei como construir isso dentro do Senado. Então, primeiro, tem que ter competência técnica. Vejo que para muitos senadores falta essa competência técnica. Segundo, falta habilidade política. Muitas vezes tem a competência técnica, mas falta habilidade política. Impeachment de ministro do STF não se constrói do dia para a noite, não se constrói com vídeos de internet, se constrói com habilidade política, conversando, fazendo acordos, concessões. Então você tem que ter habilidade política para isso. Eu acho que o povo mineiro sabe que habilidade política é uma característica que eu tenho, né? Tanto é que hoje estou como secretário de governo exatamente por causa dessa minha característica. E por fim, Marco,
Quando tem conhecimento técnico e tem habilidade política, falta o principal: coragem. Os senadores hoje, alguns senadores que têm habilidade política e têm conhecimento técnico, não têm coragem de fazer o impeachment de ministro do STF. Coragem eu tenho, Marco. Eu tenho já, só de vida pública, eu tenho 14 anos. Nesses 14 anos, eu não respondo a um único processo. Nem um processo. Então, o STF não vai definir nada da minha vida, não tem nenhum processo com eles. Eu tenho coragem para fazer aquilo que precisa ser feito. Então, eu acho que no momento histórico que o Brasil vive, o grande câncer nosso é exatamente a atuação do STF. E eu estou preparado para combater isso. Então, o meu desejo é de ir para lá. Agora, se o povo mineiro entender que eu preciso ocupar outra posição, eu estou à disposição. Quem define é a população e, obviamente, antes de tomar qualquer decisão, eu vou consultar as ruas, vou ouvir as pessoas para tomar a minha decisão. Uma última pergunta para o senhor. O senhor está afiliado ao PP, que recentemente se juntou à União Brasil em uma federação de peso, né? E essa federação vem sendo especulada como até um possível destino de 2 nomes cotados para o governo de Minas no ano que vem. O atual vice-governador Matheus Simões, que deve ser o candidato, né, do grupo do governador Romeu Zema, mas também do senador Rodrigo Pacheco, que hoje está no PSD. Essa federação ainda não definiu, né, sua direção estadual. Como é que estão esses interesses, né, dentro da federação e os critérios que podem definir esse futuro? Marco, essa pergunta ela tem que ser direcionada para os dirigentes do partido. O que eu posso te responder hoje é que o presidente estadual do meu partido é o deputado Pinheirinho. Posso te dizer que o presidente do União Brasil é o Marcelo Freitas, deputado federal também. O presidente do União no Brasil é o Rueda. O presidente Tem uma especulação que o prefeito Álvaro Damião possa assumir a presidência estadual. Eu não falo sobre especulações, Marco, eu falo sobre fatos. Né? E que bom, se for o Álvaro Damião, melhor ainda, até porque nós temos aliança, né, ali dentro da Câmara Municipal. Eu tenho certeza que ele vai ter toda a boa vontade do mundo com as nossas pretensões, tendo em vista aquilo que nós estamos aqui criando em Belo Horizonte. Mas, para mim, comentar especulações, eu não acho que é interessante, né? Quem pode vir a filiar no partido, o que pode acontecer. Hoje, eu posso falar que quem responde pelo partido é o delegado Marcelo Freitas, o deputado Pinheirinho, o Ciro Nogueira em âmbito nacional e o Rueda em âmbito nacional. E meu diálogo com os 4 é excelente, converso constantemente com eles, periodicamente com eles, e todos eles já falaram que eu posso seguir adiante com as nossas pretensões aqui em Minas Gerais. Eles sabem que em Minas eu apoio o candidato para governador Matheus Simões, e está tudo bem e está tudo muito bem conversado com eles. Então é o que eu posso dizer hoje para você, que eu tenho tranquilidade no partido, na federação que eu participo hoje. Nacionalmente, o governador Romeu Zema tem chance de se consagrar candidato a presidente da República? Chance, claro que tem, né? Aliás, ele é o nome que o Partido Novo quer que dispute o governo federal, já noticiado publicamente pelo presidente do Partido Nacional. Mas como união da direita, né? Porque isso seria um ponto importante. Ok, então outra pergunta. É outra pergunta. Tem chance, claro que tem também. Não está definido quem é o candidato da direita, né? Então especula-se, né, que pode ser o Bolsonaro, depende da questão judicial, jurídica ali dele. Especula-se no Tarcísio, no próprio governador Romeu Zema, na Michele, ou no Ratinho, ou, enfim, outros nomes da direita, Caiado, mas são poucos nomes ali, né? Não passa de 10. E o governador Romeu Zema é um dos nomes no campo do centro da direita no nosso país. Então, chance de ser o candidato, claramente ele tem chance. Muito obrigado por essa conversa conosco no Mundo Político, secretário Marcelo. Esperamos ter outras oportunidades de recebê-lo no programa. À disposição, Marco. Foi uma alegria para mim poder dividir um pouquinho aqui do nosso trabalho e sigo à disposição de todos os mineiros e mineiras. Eu conversei com o Marcelo Aro, secretário de Estado de Governo de Minas Gerais. Falamos sobre a mobilização do governo Zema para tentar aprovar nos próximos meses o pacote de matérias relacionadas à adesão do Estado ao Propag e ainda da relação com o governo federal e das articulações partidárias que miram o cenário eleitoral de 2026. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.